sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, tá? Pegue todos os materiais, o livro didático, o caderno de atividade, certo? Fazendo o acompanhamento. Hoje nós iremos estudar sobre biomas brasileiros, ok? Então, pegue o livro didático de vocês e sempre fazendo anotações, é muito importante, tá? Falando sobre os biomas brasileiros, né? O Brasil, ele apresenta o quê? Ele apresenta uma das maiores diversidades, né, de animais e plantas também, tá bom? A maior parte da nossa biodiversidade está presente aonde? Está presente em 6 biomas, certo? Nesses 6 biomas que nós vamos estudar a fauna, a flora, os animais, tá bom? 6 biomas continentais. Primeiro nós vamos falar sobre a Amazônia, certo? Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e também o Pampa e o Pantanal. Então esses 6 biomas são os 6 biomas continentais que nós iremos estudar cada um deles, ok? Agora prestando atenção, tá bom? Muita atenção. Fazendo anotações com marcador de texto, marcando sempre. Vamos lá? Agora vamos iniciar falando sobre a floresta amazônica, né? A Amazônia, né? Então, a Amazônia, ela apresenta o quê? Muitos rios, né? Como vocês sabem, apresenta muitos rios, grande quantidade de chuvas, tá? E, consequentemente, alta umidade de ar também, além da temperatura que varia entre 25 a 28 graus, certo? Então, o que a Amazônia tem, gente? Olha só, ao contrário, né, que se imagina, o solo da Amazônia, ele é pobre, certo? O solo da Amazônia, ele é pobre em nutrientes, não esqueçam disso. Devido à aceleração de quê? A aceleração da decomposição da matéria orgânica, tá? Matéria orgânica com rápida absorção dessas raízes das plantas também. A densa cobertura vegetal que cai do solo, como folhas e galhos, né, auxiliam na proteção do solo e das chuvas, né? Vai auxiliar a proteção do solo durante a chuva. Aí acontece o quê? Acontece uma reciclagem muito rápida desse solo, devido a essas folhas, né? Devido a esses nutrientes, esses vegetais, certo? Então, essas características, elas possibilitam que nos diversos ecossistemas desse bioma se desenvolva milhares de espécies vegetais e animais também, compondo uma rica biodiversidade, ok, turma? Aqui seria um pouco sobre a floresta, né? Que é a floresta amazônica, como eu relatei para vocês, ela é a maior floresta tropical do mundo. E 60% de sua área está no território que? No território brasileiro. Constitui uma grande reserva de água doce da terra, certo? Aqui seria o que? Na floresta amazônica existe uma grande variedade de animais e vegetais, de plantas, animais, né? Que são encontrados em todos esses ambientes, como vocês estão observando aí também, como castanha do Pará, Vitória Régia, nós temos aracacanga, né? E nós temos pirarucu, gato do mato. Então, são bastantes animais e vegetais também. A vegetação, o que inclui na vegetação? A vegetação também inclui árvores, né, altas, de grandes portes. A altura dela seria de 30 a 40 metros, né? Como seringueiras, castanheiras, juntamente com outras baixas também, tá? Isso seria o que? A Amazônia. Opa! Aqui vamos falar um pouco do campo, né? Do campo do cerrado. O cerrado, tá aqui a imagem, olha. Campos e cerrados. Seria o quê? O cerrado, ele é um exemplo de quê? Ele é um exemplo de savana, né? Devido à sua temperatura e o ambiente seco, tá bom? Então, ele corresponde ao segundo maior bioma do Brasil, tá? Ele abrange também vários estados brasileiros e grande parte de sua área original é desmatada, tá, gente? Ou queimada.
para servir à pecuária ou agricultura também, infelizmente, tá? Olha, o Cerrado, ele apresenta um clima bem tropical, quente e 2 estações definidas. Essas 2 estações definidas seriam o quê? Inverno seco e verão bem chuvoso, tá? Ele só tem essas 2 estações. O solo dele é predominante arenoso, pouco fértil e com a capacidade de reter água. Qual seria a vegetação, professora? A vegetação, em sua maioria, é rasteira e árvores pequenas, né? Com casca grossa e galhos retorcidos, os quais dão ao bioma uma aparência do ambiente seco, que são as características da savana, tá bom? Olha só aqui. Aqui nós temos o cerrado, né? Nós temos o quê? O cerrado ocupa boa parte do Brasil central, né? O clima é quente. Olha, o clima é quente com períodos alternados e secos de chuva. Por quê? Porque só tem 2 estações. Qual seriam essas 2 estações definidas que eu acabei de relatar para vocês? Seria o quê? O verão, o inverno seco e o quê? E o verão chuvoso. Então, justamente que o clima, ele é sempre aqui, ó. O clima é quente com períodos de chuvas. Isso seria no Cerrado. Qual seria a fauna também, né, gente? A fauna do Cerrado é bastante rica, tá? Essa fauna do Cerrado, ela é bastante rica de animais que também são encontrados em outros biomas, como na Caatinga, na Amazônia também, tá bom? E também encontrada inúmeras espécies de outros invertebrados, além de vertebrados também, tá? Tais como serpentes, tamanduás, bandeiras, tatus, onça-pintada e outros, tá? Como vocês estão vendo, alguns dos animais aqui, nós temos o quê? Também nós temos o detalhe aqui, ó, da vegetação do cerrado, que como eu relatei para vocês, as árvores, elas têm a aparência de seca, né? Aquela árvore da casca bem cascuda, assim, então é devido à temperatura dela, tá bom? E aqui nós temos alguns tipos de animais, como tamanduá-bandeira, lobo-guará, né? Ema, essa outra ave, que é seriema. Então, são alguns dos animais do cerrado, ok? Aqui, aí tá falando também, depois da Mata Atlântica, o cerrado é o bioma mais prejudicado, tá? Pela ocupação e exploração humana, devido ao desmatamento, devido às queimadas, tá? Aí vamos falar um pouco da Caatinga. Ela é localizada onde? Ela é localizada no Nordeste brasileiro e no Norte de Minas Gerais, certo? Então, gente, nas regiões da Caatinga são quentes com chuvas irregulares e secas prolongadas, né? Então, a palavra Caatinga, ela significa o quê? Mata branca, tá? Que se refere ao aspecto seca da mata, tá? Como vocês estão observando nessa imagem aí. Seca da mata, o significado durante a maior parte do ano, pois seu clima é quente e seco, com poucas chuvas, tá? O solo da Caatinga é um solo que ele é rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica, tá bom? Porque ele absorve pouca água, tá? Esse solo ele é assim porque ele vai absorver pouca água por ser raso e rochoso, por isso que ele absorve pouca água, tá? O solo raso e o clima é que contribui para ter essa dificuldade da matéria orgânica, tá? Da Caatinga. Então, devido ao solo ser bastante raso e a água não consegue reter, não consegue absorver essa água, né? Devido a ser muito seco e ser muito raso também, tá? Aqui, gente, olha só. Em muitas plantas encontra-se adaptações ao clima seco, na fauna
Observam-se que se tem répteis, anfíbios e mamíferos também. Olha só, vamos falar um pouquinho da vegetação, tá? A vegetação da caatinga, ela tem como característica principal o fato de se adaptar à aridez, né? Aquela aridez do solo e a escassez da água nessa região também. Então, essas características são principais desse tipo de vegetação da caatinga, tá? Nessas áreas mais secas, do solo raso e pedregoso também, né? A caatinga, ela reduz o que? Ela reduz o que? Arbusto e plantas tortuosas, mais baixas no caso, tá? Deixando o solo parcialmente descoberto, tá, gente? Então, a caatinga, ela é um bioma rico em espécies e animais também, no qual há estudos que apontam a existência, tá? A existência de aproximadamente 327 espécies endêmicas, tá? Nessa região, na Caatinga. Ou seja, que existem somente naquele local ali, tá bom? Então, gente, estima-se o que também? Estima-se que são típicos da Caatinga 13 espécies. Qual seriam essas 13 espécies? Espécies de mamíferos, tá? 23 de lagartos e 20 de peixes e 15 de aves, tá bom? E também, entre esses animais, pode ser encontrado também na Caatinga o calango, gambá, serpente, morcego, tá bom, gente? Então, esses daqui são os tipos de espécies que eles vivem ali, que eles são adaptados, tá? Aqui, como eu falei para vocês, também são encontradas muitas plantas que elas têm adaptação à seca, né? Ao clima seco. A fauna, eles observam muito, eles absorvem muito, né? Absorvem muito répteis, anfíbios e também aves, que eu acabei de relatar para vocês a quantidade, né? Aproximadamente 327 espécies endêmicas, ou seja, que existe somente naquele local, tá bom? Isso seria um pouco da Caatinga. Aqui vamos falar um pouquinho da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, né, é uma floresta tropical que acompanha o litoral brasileiro. Devido à ação do homem, resta apenas 7% da mata original, infelizmente, né, devido ao desmatamento, às queimadas, alguns tipos de plantações, certo? Então, gente, olha só, a Mata Atlântica, ela é considerada um dos biomas ameaçados do planeta, infelizmente. A Mata Atlântica, ela também é o domínio, né? O domínio da natureza, mais devastador do Brasil. Ela estende-se do Piauí, do Rio Grande do Sul e corresponde aonde? Corresponde a aproximadamente 15% do território nacional, tá? Do território nacional. No entanto, a intensa devastação e outras atividades econômicas reduziu drasticamente essa floresta, né? Essa Mata Atlântica. Então, essa cobertura, né? Essa cobertura vegetal, atualmente apenas resta 7% da mata original, tá? Localizada principalmente na Serra do Mar, porque o restante foi devastado, né? Foi devastado por agricultura, desmatamento, queimada, certo? Então, aqui, olha, a Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade e hoje ela é considerada um dos biomas mais ameaçados do planeta, certo? Olha, aqui nós temos qual seria o clima, né? O clima da Mata Atlântica. Seu clima é quente e úmido, com grande incidência, né? Incidência de chuvas, que resulta o quê? Que resulta com bastante água disponível, tá? Com bastante água disponível. As plantas desse bioma apresentam geralmente folhas folhas largas. Essas árvores, elas podem atingir 3 metros de altura e também tem as menores também, tá? Entre outras. As espécies, vamos falar um pouco das espécies. As espécies da floresta da Mata Atlântica,
uma das espécies com mais característica da Mata Atlântica são quais as espécies? Jacarandá, pau-brasil, palmito, né? Atualmente encontrada com poucas quantidades também. Há também o ipê, tá, gente? Há também o ipê, o jambo, jatobá, embaúba e também as bromélias e as samambaias, certo? Então aqui, olha, a diversidade de animais também, ela é muito rica, tá? Essa diversidade de animais desse bioma é grande devido à farta disponibilidade de água, de alimento, como vocês estão observando aqui, olha. Assim como na floresta amazônica, a diversidade de espécies, né, de espécies e animais vegetais na Mata Atlântica é enorme. O número de espécies ameaçadas de extinção também é bastante grande, tá? Então aqui, olha, veja alguns animais encontrados nessa região, alguns, né? Outros que eu acabei de relatar para vocês também. Nós temos aqui alguns animais que vivem nessa região, como sairá, sete cores, mico-leão dourado, onça pintada, certo? Infelizmente, tem vários animais que eles estão em extinção também, que vivem na Mata Atlântica, tá bom? Então, aqui nós falamos um pouco sobre esses animais, né? A diversidade, no caso, como eu relatei para vocês, a diversidade desse bioma é grande devido à farta disponibilidade de alimento, de água. Então, os animais, eles sobrevivem, mas, infelizmente, tem o desmatamento, a caça ilegal, que prejudica muito esses animais e eles acabam entrando em extinção. Vamos falar um pouquinho do Pantanal, né? O Pantanal, quais as características, a fauna do Pantanal. Olha só, o Pantanal, ele é um bioma, né, que se situa-se nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e se estende até a Bolívia e o Paraguai, certo? O verão é muito quente, úmido, o inverno é seco, tá? Há uma mistura de campos, florestas tropicais, cerrado e vegetação típica dessa área. É sempre alagados, né? Além de extensos capinzais também. Então, gente, o Pantanal é um bioma, né? O bioma Pantanal situa-se na região oeste dos estados do Mato Grosso do Sul, como eu falei para vocês, e também o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Esse bioma, ele compreende regiões que são constantemente inundadas pelas águas, tá? Dos rios, como é o solo. Como o solo, ele é pouco permeável, né? Ele favorece a ocorrência das inundações anuais, tá? E geralmente entre os meses de outubro e também o mês de abril, tá? Formando boias, que essas boias são lagos pantaneiros, certo? Como vocês estão observando aí na imagem. Então aqui é uma vista do Pantanal, que é o Mato Grosso Grossense, certo? Aqui nós temos, eles têm apenas o verão, que ele é bastante quente e úmido, e o inverno, que ele é totalmente seco, tá bom? Qual seria a fauna, né? A fauna, ela é riquíssima. A fauna, ela é riquíssima, com a maior diversidade de aves do mundo, olha só. Aqui nós temos algumas das imagens, né, da fauna, que ela é muito rica também no Pantanal. O jacaré, que tem muitos lá, que tem muito... Seria o quê? Que tem muito no Pantanal, vamos lá. Jacarés, né, os animais com as características seria do Pantanal são tuiuiu, a garça, onça pintada, capivara, jacaré e diversas espécies de peixes e anfíbios também, tá? Que tem um desenvolvimento favorecido principalmente pelas extensões de áreas alagadas. Esses animais, como vocês estão observando, eles vivem mais em áreas alagadas. Então, justamente por isso que a fauna, ela é riquíssima. A maior diversidade de aves do mundo, que seria no Pantanal, tá? Já a flora, ela é composta de plantas como aroreira,
angico vermelho, ingazeiro, embaúba, bromélias e iguapés, né? Espécies também encontradas em outros biomas brasileiros e em regiões que são alagadas periodicamente, desculpa. A vegetação predominante são as gramíneas com as árvores arbustas e isoladas, tá bom? Então isso aqui é um pouco da fauna, que ela é bastante composta por plantas, né? Por plantas. Então, o Pantanal, ele abriga das mais ricas biodiversidade de áreas úmidas do mundo, mas sua cobertura vegetal vem sendo constantemente ameaçada pela pecuária e pela agricultura também. E isso acontece muito desmatamento, se ela é constantemente ameaçada, né, pela pecuária e pela agricultura também, infelizmente. Tá bom, gente? Então, nós vamos ficando por aqui com o nosso conteúdo. Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Hoje iremos iniciar o nosso exercício de fixação, certo? Então, esse nosso exercício é nosso exercício avaliativo, tá? Prestem bastante atenção, tá? Para poder estudar, para poder vocês estudar para a avaliação de vocês, tá bom? Então, prestem bastante atenção, passando para o caderno, porque tem que passar para o caderno, gente, tá? Tem que passar para o caderno para poder estudar, tá? Tudo que foi feito nesse exercício de fixação foi conforme o que nós estudamos no decorrer do bimestre. Falamos sobre os biomas mundiais, os biomas brasileiros, né? A distribuição das espécies, sobre os vulcões, as erupções vulcânicas, né? E também o grupo de plantas, como briófitas e pteridófitas, tá? Gimnospermas. Então, vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Pegue um livro didático, anotando e também lendo para poder responder, tá? Em seguida, tira aquela foto bem legível e me mandem para poder a gente corrigir juntos, tá bom? Mas não se preocupe que essa atividade, esse exercício aqui, eu irei sim corrigir com vocês, tá? Para poder fazer uma ótima avaliação. Ok? Vamos lá? Eu vou explicar como vamos fazer esse exercício, tá bom? Vamos lá. Acompanhando comigo, tá? Aqui, gente, vamos falar um pouquinho da Amazônia e do Cerrado, tá? Aqui você vai associar adequadamente biomas que ocorrem na nossa região, né? Ocorrem nas regiões. A letra A, árvores altas com raízes tabulares. Qual seria? Será que é a Amazônia ou Cerrado? Aí você coloca, se você acha, nós temos essas duas opções aqui, tá bom? B, predomínio de gramíneas recobrindo o solo. Aí você coloca Amazônia ou Cerrado. A letra C, vegetação árbora, densa disposta em diferentes estratos, né? E letra D, árvores e arbustos com cascas grossas. E a letra E, vegetação árbora esparsa, com raízes profundas. Então, você tem duas opções, a Amazônia ou Cerrado. Você vai colocar abaixo, ok? Aqui na segunda, está falando o que quer dizer a expressão cerrado, gente. O que quer dizer essa expressão? Ela tem um significado. Qual seria? Aí você vai explicar, tá? Terceira questão. A terceira questão está falando quais são os principais impactos negativos sofridos pelo cerrado. Quais seriam os impactos negativos sofridos pelo cerrado? Tem muitos, né? Desmatamento, queimadas. Aí você vai relatar, você vai explicar o porquê que acontece esses impactos negativos, né? A queimada, se tem queimada, tem extinção de animais, né? Extinção de espécies. Então você vai explicar quem é que faz tudo isso, tá bom? Quarta, qual a consequência do impacto ambiental para o meio ambiente? O que esse impacto ambiental pode causar as consequências para o meio ambiente? Aí você vai explicar, tá bom?
Aqui, a quinta questão está falando qual o nome das principais organelas da célula vegetais, né? Lembra? As organelas das células vegetais. Nós temos três opções de organela. As principais, ela tem várias organelas. Lembra que eu expliquei? Mas nós temos três organelas principais que elas são totalmente diferenciadas da célula animal. É o que tem só na célula vegetal. Aí você vai relatar e você vai explicar, tá bom? Sexta, por que as briófitas são plantas que necessitam de água? Por quê? A água é essencial, tanto para as briófitas como para as pteridófitas, sendo que para as briófitas é mais importante ainda, certo? Lembra? Elas necessitam de água para poder acontecer a reprodução delas. Aí eu já falei a metade, aí você vai, o porquê que essa necessidade de água, porque elas necessitam. Aí você vai relatar que é importante para a reprodução, porque o gameta masculino necessita da água para poder acontecer a fecundação, tá? Aí você explica tudinho, tá, gente? Sétima questão. Defina o que é cloroplasto. Aí você vai definir, você vai explicar o que é o cloroplasto da célula vegetal, tá? Oitava, qual a definição da parede celular? Qual a importância da parede celular? Tá bom? Aí você vai explicar. Isso eu estou falando da célula vegetal, tá? Nona questão. Qual o nome dos pontos escuros que aparecem na fase inferior das folhas de samambaia? Lembra? Qual aqueles pontinhos? Qual o nome desses pontinhos que aparecem na folha da samambaia? Na época de reprodução? Qual? Aí você vai relatar, você vai justificar, você vai explicar qual seria esses pontos e para que eles servem, tá, gente? Aqui a décima, de onde vem a lava, certo? Que sai dos vulcões, aí você vai explicar. De onde vem essa lava que sai desse vulcão, de vários vulcões, tá? Décima primeira. A décima primeira está falando, explique o que é endêmica. Você vai explicar, né? Explique o que é endêmica. Lembra que eu falei da endêmica e da cosmopolita? Endêmica é aquele vegetal ou animal que vive numa determinada região, tá? Aquele animal que não fica, ele só é adaptado para aquele bioma. Ele não vive em outros lugares, tá bom? Não esqueçam disso. Agora, a cosmopolita não, ela vive em várias regiões. Exemplo, os pardais. Os pardais eles vivem em qualquer região, tá? Os pombos eles vivem em qualquer região, tá? Em qualquer bioma, tendo alimento e tendo lugar para eles se produzir, tranquilo, eles sobrevivem, tá? Então você vai explicar o que é endêmica e você vai explicar o que é cosmopolita, tá bom? Essas duas diferenças aqui que eu falei na distribuição das espécies, tá, gente? Aqui na décima terceira tá falando qual a definição de biogeografia? Qual seria essa definição de biogeografia? Aí você vai lá no teu livro didático, vai lá na distribuição das espécies, que vai estar lá, tá? A décima quarta está falando, identifique os fenômenos a seguir, como tsunami, terremoto, erupção vulcânica, certo? Você vai definir, você vai identificar na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, conforme que você vai achando que é melhor. Na letra A, um forte estrondo, uma nuvem espessa e escura, tá, de vapores e cinzas sobre no ar, né? Uma pasta quente com essa temperatura de 800, né, a 1250 graus de temperatura desce pela montanha. Qual seria, gente? Será que é um tsunami?
uma erupção vulcânica, e você vai relatar aqui, ó. Letra B, um barulho cada vez mais forte no chão, treme e pode até rachar, tá? Aí você vai colocar aqui. Será que é tsunami, terremoto, erupção vulcânica? Aí você vai colocar. Letra C. Uma onda gigantesca se aproxima do litoral e projeta-se, né, em direção ao continente com fúria arrasadora. Aí você vai relatar qual seria desses itens aqui. Prestem bem atenção. Uma estrutura geológica em terra ou mar por onde extravasa o magma, uma massa de rocha fundida, né, de alta temperatura. E nós temos essa opção aqui, o que você acha que é, tá bom? A décima quinta está falando, liste todos os impactos ambientais causados pelo homem. Você vai relatar todos os impactos ambientais causado pelo homem, o que o homem pode fazer, né? O que ele pode causar na natureza. Aí você vai relatar, você vai explicar, tá? Todos esses impactos ambientais causados pelo homem. Aqui a 16ª, você vai indicar as afirmativas verdadeiras, significa que tem mais de uma alternativas verdadeiras. Aqui nós estamos falando um pouco do solo da tundra, ele fica congelado? Letra B. As coníferas são árvores típicas da tundra? A fauna da taiga é mais rica que a da tundra? Na caatinga, existe plantas com adaptações ao clima seco? Aí o que você acha que é verdadeiro, você marca. Tem mais de uma alternativa, tá? Próxima questão. Liste todos os impactos ambientais ocasionados por desastres naturais, tá? Aí você vai, a mesma coisa, você vai explicar, você vai relatar aqueles impactos ambientais ocasionados por desastres naturais, né, da natureza. Aí você vai relatar e explicar, tá bom? Agora, na 18ª, está falando, associe as características abaixo com os biomas mencionados, certo? Aqui nós temos a tundra, a taiga, as florestas temperadas, as florestas tropicais, os campos, os desertos. Aí aqui abaixo você vai fazer o quê? Você vai, letra A. Se você acha, nós temos vários biomas aqui. Aqui você vai colocar, nesse bioma, as 4 estações do ano são bem definidas e as árvores perdem as folhas no fim do outono. É predominante na Europa e na América do Norte. Aí nós temos esses biomas aqui, você vai relatar qual seria o bioma. Letra B. A vegetação desse bioma é formada basicamente por liques e plantas herbáceas que nascem apenas nas estações menos frias e é encontrado no Polo Norte. Aí você vai colocar um bioma. Qual seria esse bioma? C. Apresenta clima quente, muita chuva, umidade, vegetação rica. E o bioma é o bioma com a maior biodiversidade do mundo. Aí você vai verificar qual é o bioma que se encaixa aqui, tá? Letra D. Apresenta clima frio e florestas de pinheiros. Ocorre no Canadá e na Sibéria. Aí você verifica um bioma e coloca, tá? Por último, nós temos a 19ª. Qual a definição do vacúolo? Aí você vai colocar qual é a definição dele, para que ele serve. Aqui nós estamos falando de uma organela da célula vegetal, tá bom, turma? Então, o nosso exercício de fixação fica até na 19ª, tá? Passem para o caderno de vocês, tá? Prestem muita atenção, pegue o livro didático. O livro didático está todos esses conteúdos aqui, tá? Tudo que eu passei está no conteúdo, tem conteúdo falando sobre os biomas mundiais,
sobre os biomas brasileiros, sobre a distribuição das espécies, a explicação sobre cosmopolitas, sobre endêmica, tá? Erupção vulcânica, os grupos de plantas, briófitas, pteridófitas, gente, está tudo lá. É só ler o conteúdo e ir respondendo. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Pergunta, professora, eu não entendi essa questão, eu vou te ajudar. Como eu sempre faço, só é entrar em contato comigo, tá bom? Na próxima aula, eu irei corrigir esse exercício de fixação com vocês, tá? Eu irei corrigir, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, tá? Prestem bastante atenção e fazendo esse exercício aqui, que é muito importante, tá? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula.